Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como enviar e-mail gratuito com Node e Agente. O que será implementado é o seguinte: o envio do e-mail utilizando o e-agente. Abaixo da aula tem um link para você acessar esta página, na qual você pode realizar o cadastro e receber 1000 envios por mês sem custo. Realizando o cadastro, você recebe a conta grátis. Eu testo o envio utilizando a aplicação que será desenvolvida na aula. E-mail enviado com sucesso, confiro minha caixa de entrada e recebi o e-mail corretamente. É este envio que será implementado nesta aula. Para começar, eu acesso o gerenciador de arquivos, eu acessei o disco principal do meu computador, no meu caso é o disco C, em seguida criei o diretório Celc. Abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando o diretório. Abri o diretório, primeiro eu crio o arquivo ler, extensão MD, e no mesmo vou colocar algumas instruções, como rodar o projeto baixado e a sequência para criar o projeto. Coloquei as duas frases que eu citei e primeiro preciso criar o arquivo package. npm init, executo este comando através do terminal do editor. O terminal já acessa o diretório Celc. Caso você esteja utilizando o prompt de comando, acesse o diretório correto. npm-y para criar o arquivo completo. Criou o arquivo. Depois, instalo a dependência Express, responsável em gerenciar rotas, URL, entre outras funcionalidades. Instalado a dependência, em seguida eu crio o arquivo raiz do projeto, app.js. E neste arquivo, incluo as bibliotecas que serão necessárias. Primeiro, eu incluo o Express. Utilizo o require, incluo a dependência com o nome de Express. E depois, atribua para uma constante com o nome de Express. Próximo passo é chamar a função Express, e eu atribuo para uma constante com o nome de app. Quando eu citar constante app, é essa daqui. Incluído o Express, posso startar o projeto utilizando a constante app que eu citei, em seguida listing, este método, e neste método eu indico que deve utilizar a porta 8080, isso já é o suficiente. No entanto, eu crio uma função para imprimir um console log no terminal. Colocar um comentário, iniciar o servidor na porta 8080, criar a função, criei a função, seguindo o padrão arrow function, em seguida retornar uma mensagem. Esta mensagem será impressa no terminal ou no prompt de comando, depende do que você está utilizando. E no console log coloco a frase servidor iniciado na porta 8080 e o endereço para acessar. O próximo passo é criar uma rota. Coloquei o comentário, criar a rota, enviar e-mail, para acessar será esse endereço, localhost 8080 será a raiz, então utilizo a app, em seguida uma requisição do tipo get, citei que será a raiz, então coloco simplesmente a barra e crio a função, seguindo o padrão arrow function, a mesma recebe rec de requisição, res de resposta, e dentro desta função, no momento, só coloco res de resposta, em seguida send para retornar uma frase, e-mail enviado com sucesso. No momento não estou enviando nada, é só para conseguir acessar através do navegador. E para executar o projeto, eu posso executar utilizando o Node ou utilizando o NodeDaemon, mas para poder utilizar o NodeDaemon eu preciso ter instalado de forma global na máquina. Se você nunca utilizou o NodeDaemon na sua máquina, você instala executando este comando através do prompt de comando e reinicia o computador. Se você já tem o NodeDaemon instalado na sua máquina, é só instalar essa dependência no projeto. É isso que eu vou fazer agora. Somente fecho esse terminal,
abro um novo terminal e agora sim executo este comando para instalar o NodeMon. NodeMon instalado, posso startar NodeMon e em seguida o arquivo raiz app.js. Copio e executo este comando. Servidor iniciado na porta 8080, sendo a frase que eu coloquei. Por isso, eu optei em colocar esta frase, assim eu consigo ter certeza que está executando. Servidor iniciado significa que eu posso acessar esta rota. HTTP localhost 8080 é a raiz, então simplesmente só finalizo com a barra. Abro o navegador e no navegador eu colo o endereço que eu havia copiado, localhost 8080. Acessando, e-mail enviado com sucesso, significa retornou corretamente esta frase. Começar a implementar. E para implementar, será utilizado a iAgente para enviar e-mail. Abaixo do tutorial tem o link para você acessar e ser redirecionado para esta página, na qual você pode criar uma conta grátis atualmente e receber 100 envios sem custo. No entanto, é importante destacar, você envia e-mail seguindo esse tutorial quando o e-mail não caracteriza e-mail marketing. Se caracterizar e-mail marketing, não deve ser utilizado esta opção. Tem outra opção que será apresentada nos próximos tutoriais, como enviar e-mail marketing utilizando o iAgente, mas não é esta opção. Aqui você utiliza, por exemplo, para enviar um e-mail, o usuário recuperar a senha, atualizar a senha, usuário cadastrado com sucesso, confirmar e-mail. É esse tipo de e-mail, exceto e-mail marketing. Se você não tiver um cadastro, faz um cadastro. Eu já tenho o cadastro, então simplesmente acesso a iAgente, realizei o login e tenho agora o seguinte: evite problemas de entrega. Eu preciso configurar o domínio. Posso ver meus domínios ou acessar aqui, configurar meus domínios. Venho em ver meus domínios e preciso configurar essas informações. Venho em como configurar. E tem a observação. Atenção, a propagação pode levar até 24 horas. E temos o primeiro, TXT. Eu abro uma hospedagem. Importante destacar que cada hospedagem, a tela vai ser diferente, mas a palavra TXT vai ser em todas. Abri a hospedagem, temos como gerenciar os DNS. Primeiro, tipo. Qual era o tipo? TXT. Então, seleciono TXT. Primeira opção já selecionada. Próxima, eu tenho as informações. Então, simplesmente copio. Nome, posso deixar padrão, você pode alterar. Valor do TXT, eu colo o que havia copiado. De quanto tempo será executado, deixo como padrão, conforme a hospedagem que eu estou utilizando está indicando, 14.400. Você pode alterar conforme a sua hospedagem. E aqui também tem a observação, pode levar até 24 horas. Vou adicionar? Não, no momento não vou adicionar, porque aqui é somente como um exemplo para vocês cadastrarem. Depois eu tenho Keyname, Keyname e Keyname, todos eles são. Então, significa que agora é o Keyname, eu tenho o nome, retorno na hospedagem, seleciono Keyname, agora eu tenho o nome, então coloco o nome e depois do nome eu tenho o valor. Agora sim, pego este valor e acrescento neste local. Também deixo o mesmo tempo. E adicionar, eu fiz em relação ao primeiro exemplo. Mas você cadastra os outros, o segundo e o terceiro. Todos eles possuem o nome, exceto o TXT. E caso você esteja utilizando a hospedagem Ambler, abaixo vai ter um link para você acessar um tutorial como cadastrar o Keyname na Ambler, que é algo parecido com isso daqui. Configurado, clico em verificar e atualizar. E após ter clicado em atualizar, está aqui o meu resultado. No meu caso, ele reconheceu rápido, mas eles dão o prazo de 24 horas. Configurado, retorno em configurações, em seguida quero enviar utilizando a API.
e tenho as minhas credenciais, o usuário e a chave. São essas duas credenciais que serão utilizadas. Descendo um pouco, eu tenho como enviar o e-mail, utilizando o método POST, e na requisição eu preciso enviar essas informações. Bora começar a implementar o envio. Para isso, primeiro eu crio uma constante com o nome de API URL. Esta constante ela recebe onde está o endereço da API, que será feita a requisição. É para esse endereço. Somente antes eu acrescento http somente eu coloquei 2p, é somente um, e depois colo o que eu havia copiado. Faça uma requisição para esta URL. Eu preciso os dados, então eu crio uma constante com o nome de API usuário. Ela recebe o seguinte valor e também crio uma constante com o nome de API chave. Essas duas constantes elas recebem o seguinte valor. Retornando na IAgente, retorno para a parte superior. Eu tenho API user, eu copio os meus dados e depois eu tenho chave da API, também eu copio meus dados. Você coloca as suas credenciais e o próximo passo é criar os dados do e-mail. E os dados estão no seguinte formato. É um objeto, posso copiar todo este objeto, venho na aplicação e crio uma constante com o nome de dados. Dados já é o suficiente, somente a minha constante está faltando essa. É um objeto, colo o objeto que eu havia copiado e faço as devidas alterações. Primeiro, API user, está aqui em API usuário. Inclusive, não coloque as credenciais diretamente na aplicação. O recomendado é criar variáveis de ambiente. E como é que cria variáveis de ambiente, eu coloquei recomendado salvar em variáveis de ambiente e aqui está o link do tutorial para você acessar como criar variável de ambiente e deixar esses valores na variável de ambiente, pois torna-se a aplicação mais segura. Quem vai receber, então neste caso eu altero, quem vai receber, eu acesso o e-mail que será utilizado como destinatário, abrir. Eu recomendo que durante os testes você utilize o Gmail, porque é uma caixa de entrada que aceita melhor os e-mails. Não utilize Hotmail, Yahoo, essas caixas provavelmente não vão aceitar se o seu domínio ainda está frio. Se o seu domínio ainda é frio, isto é, o domínio novo, essas caixas de mensagem, por exemplo, Hotmail e Yahoo, podem colocar tudo na caixa de spam. Eu copiei o e-mail, então coloco aqui quem está recebendo. Neste caso, quem está recebendo é Selk e quem está enviando, neste caso, será o César. Depois, o e-mail de quem está enviando, cesarselk.com.br, é o mesmo domínio que eu cadastrei aqui em configurações, o mesmo domínio, e aqui é o mesmo domínio, cesar@selk, e aqui também abaixo, cesar@selk. O assunto do e-mail, eu deixo a palavra assunto e completo como enviar e-mail utilizando o Node e Agente. Conteúdo em formato HTML, aqui eu posso colocar as tags. Primeiro, um texto, 2 pontos, pode colocar tag, quero criar um link, href, finalizo o aspas simples e finalizo a tag A, coloco a palavra Selk. Deve redirecionar para esse endereço, já coloquei o endereço. Conteúdo HTML e conteúdo texto. Quando a caixa de entrada não tem suporte ao HTML, é enviado modo texto. Copio somente isso daqui e aqui não pode ter link. Desta forma, eu coloco o link completo, sem a tag A. Com tag e sem a tag. Se você quiser, pode quebrar a linha para você conseguir visualizar melhor. Assunto, conteúdo com HTML, conteúdo sem HTML. Número da campanha,
eu coloco 3, porque 1 foi o teste, 2 foi um tutorial anterior, agora será 3. Porque eu coloquei 3, você pode administrar através do dashboard. Através do dashboard você consegue, ou aqui através do relatório, ver os e-mails abertos, os e-mails que o usuário clicou quando a caixa de entrada rejeitou e assim por diante. Por isso é importante utilizar esta ferramenta. É muito mais que enviar o e-mail. Eu tenho os dados, agora eu utilizo o try-catch para verificar se conseguiu enviar corretamente. Aqui eu posso juntar, conferir se está correto, abre e finaliza neste local. Sim, está correto. E, conforme eu citei, será utilizado o try-catch. Se conseguir executar corretamente, permanece no try. Se não, acessa o catch e neste catch posso receber o erro que foi gerado. Abro chave, fecho a chave, coloco um comentário, acessa o catch quando tiver um erro na requisição. Eu coloco um res de resposta, em seguida um status 400, em seguida retorne simplesmente um texto sent, e esse texto será erro ao processar a solicitação. Posso concatenar, se você quiser pode utilizar template string sem problema. Error.mensagem sem a letra M e sem a letra N em inglês, desta forma. Mas quando conseguir executar corretamente a instrução que estiver aqui internamente, e qual será essa instrução? Primeiro, realizar a requisição para e-agente utilizando o fetch. Primeiro utilizo o await, aguardo o processamento. Tem o async aqui acima? Não, não tem o async. Preciso acrescentar o async. Só posso utilizar o await lá na parte inferior se eu acrescentar o async. Await significa aguarde. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Fetch e primeiro preciso o endereço que está dentro da constante API URL e próximo passo. Retorno na documentação só para conferir. É o método post. Então eu indico abrindo um objeto com o método, neste caso conforme eu citei, é o método post, vírgula. Os dados que serão enviados no corpo, eles devem estar em formato de objeto. Já tenho aqui o objeto, dados, pego esta constante e aqui abaixo utilizo JSON, ponto, este método, e indico os dados. Estou enviando os dados e preciso indicar que os dados que eu estou enviando é um objeto. Para isso, indico content type, dois pontos, abro aspas simples e a aplicação está enviando os dados em formato JSON, sendo um objeto. Depois que fizer a requisição, a resposta que esta URL retornar, a API URL é esta URL, o que ela retornar, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Assim fica fácil de identificar. Eu preciso ler os dados desta resposta aqui abaixo. Para isso, utilizo await. Agora vocês podem compreender porque eu preciso utilizar o await. Como é que eu posso realizar a leitura da resposta se isso aqui ainda não foi processado? Por isso eu tenho o await. Só pode ir para esta próxima linha quando finalizar esta linha aqui. Finalizou? Tem a resposta? Eu posso ler a resposta. Então será um JSON e depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Não, neste caso não seria resposta, então seria dados resposta. Coloquei o comentário, ler os dados e depois é verificar se conseguiu enviar o e-mail. Se dados resposta, você pode dar um console log em dados resposta só para ver, mas ela retorna o seguinte: se eu abrir novamente o site da iAgente, aberto o site, venho em SMTP, API
e na API venho em e-mail individual. Eu tenho como resposta status ok, mensagem e o tamanho. Quando houver algum erro, status. Então, esse status que eu posso verificar. Pego status e retorno na aplicação. Se resposta ponto status for idêntico a ok, só colocar entre aspas simples, então acessa este if, significa que conseguiu enviar corretamente. Pego isso daqui, copio e acrescento um else if. Se não conseguiu, vai ter a seguinte resposta. Confiro, a resposta é essa daqui. Se for idêntico a isso daqui, não conseguiu enviar. Ou else, acessa o else quando teve uma resposta da iAgente, mas com nenhum status conhecido, nem ok, nem falha. Coloquei o comentário, exatamente conforme eu expliquei, e no if eu coloco o res de resposta, send, neste caso é o status 200, então não preciso colocar o status, só a frase e-mail enviado com sucesso. E quando acessar o else, também um res de resposta, será um send. Neste caso, eu coloco um status, ponto, e internamente coloco status e a resposta é 400. E a frase será a seguinte: erro ao enviar o e-mail. Posso imprimir também o erro. Concateno, pego dados, resposta e depois eu tenho a mensagem. Eu tenho a mensagem? Sim, está aqui. Então, simplesmente pego aqui a mensagem e acrescento neste local. E quando acessar o else, eu tenho uma resposta desconhecida, com nenhum status citado acima. Res de resposta, em seguida status. Posso colocar status 400? Não, eu coloco status 500. Aqui acima eu coloquei 400. Aqui, então, aqui eu coloco 500 e aqui também 500. Um send para retornar o texto e o texto é resposta desconhecida do servidor. Nenhuma resposta corresponde a ok ou falha. E eu posso testar, só lembrando de colocar as suas credenciais neste local. Confiro se está funcionando, retorno aqui no localhost 8080. Anteriormente tinha e-mail enviado com sucesso, só testei a rota. Só confiro se estou com o servidor startado. Sim, servidor iniciado na porta 8080. Atualizo a página, e-mail enviado com sucesso. Será que conseguiu enviar? Verifico minha caixa de entrada, está em principal. Exato, recebi agora a mensagem, e-mail enviado corretamente. Posso alterar o título do e-mail só para vocês terem certeza que está enviando corretamente. Coloco assunto 1 aqui, e-mail enviado, ou assunto 2. Assunto 2, e-mail 2 enviado. Retorno na aplicação, atualizo, e-mail enviado com sucesso, confiro a caixa de entrada, acessou. Agora caiu na parte de promoções, no entanto, está enviando. Assunto 2, e-mail 2 enviado. Retorno para a frase correta. Desta forma, está implementado a funcionalidade de enviar e-mail utilizando o Node e a iAgente. Importante você observar esta frase. Não serão permitidos envio em massa ou que caracterizem e-mail marketing. Para enviar e-mail marketing, temos na iAgente o seguinte. Venho em e-mail e tem esta opção. E não SMTP, conforme eu estou apresentando. SMTP você utiliza quando você quer enviar o e-mail para recuperar a senha, confirmar e-mail, confirmar cadastro, mas quando for e-mail marketing, não utilize esta opção apresentada nesta aula. Tem esta outra opção para enviar e-mail marketing. E provavelmente vai ter novos tutoriais no canal sobre enviar e-mail marketing.
mas isso só será gravado se você deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.